Lucas, capítulo 9, do 28 ao 36. Transfiguração. Nós vamos falar um pouquinho dessa passagem da transfiguração de Jesus. Passados 8 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu no monte para orar. Irmão, ele chama 3 pessoas, 3 dos apóstolos. Onde há 2 ou 3, eu estarei no meio deles. Olha que importante, onde tem 3 pessoas. E subiu no monte para orar. Você vai perceber que na palavra de Deus, em várias passagens, o Senhor sobe no monte para orar. Por que o Senhor sobe no monte para orar? Subir no monte para orar é estar perto de Deus, é estar a sós com Deus, é afastar do meio da multidão, é refugiar no deserto, onde ele sempre ia orar, e à madrugada, à noite. Enquanto orava, transfigurou seu rosto e suas vestes tornaram resplandecente de brancura. E eis que falaram com ele 2 personagens, era Moisés e Elias. Meu irmão, olha na transfiguração de Jesus a importância. Muitas vezes nós achamos que morreu, tudo acabou. E nessa passagem, você vai perceber que Deus, que fala que é Deus dos vivos e não dos mortos, você vai perceber que Moisés e Elias estavam falando com Jesus na glória. Olha para você ver. Moisés, ele morreu. Elias foi arrebatado e os 2 estão junto de Jesus na glória. Você vai perceber no rico e o pobre que o rico fala com Abraão. Quer dizer que o rico estava vivo no inferno e Abraão junto com Lázaro, o pobre, na glória. Então você vai perceber que nessa passagem o Senhor fala da vida celestial gloriosa. E os discípulos puderam, nessa vida que eles estão vivendo, enxergar, ver Jesus já glorioso. Por quê? Para quê? Para que eles pudessem pregar a palavra com mais astúcia e saber que um dia eles iam estar com Jesus transfigurado. Jesus na glória. Assim como os outros estavam, nós também um dia, nós vamos para a glória. Lá nós vamos conversar com o Senhor, nós vamos ver o Senhor. Diz a palavra que quando nós chegar na glória, nós vamos ver como Deus é e como nós realmente somos. Olha que importância que apareceram em volta em glória. E falava da morte dele, que havia de cumprir em Jerusalém. Entretanto, Pedro e seus companheiros tinham deixado vencer pelo sono. Ao despertar, viram a glória de Jesus e os 2 personagens em sua companhia. Quando estes apartaram de Jesus, Pedro disse: Mestre, é bom estarmos aqui. Quantas vezes nós estamos no meio da missa, nós falamos, nossa, que bom eu estar aqui, que coisa gostosa. Assim Pedro, ele estava sentindo tão bem, vendo Jesus glorioso, transfigurado, que ele falou, nossa, que bom nós ficar aqui. Mas olha o que ele falou. Podemos levantar 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Pedro, ele falou, ele não sabia nem o que ele estava falando. Ele estava tão impressionado com a beleza que estava vendo, que ele estava assustado também, que ele falou. Enquanto ainda falava, veio uma nuvem
e o encobriu com sua sombra. E os discípulos, vendo-o desaparecer nas nuvens, tiveram um grande pavor. Olha para você ver, os discípulos ficaram com medo no meio de uma nuvem. Quantas vezes nós temos medo, e muito medo de alguma coisa. Isso significa que todos nós temos medo do problema, medo da doença, medo da morte. E os discípulos também tiveram medo. Isso aí nós vamos perceber que todos nós temos medo. Então da nuvem saiu uma voz: este é meu filho muito amado, ouve-os. Olha para você ver. Pedro falando para Jesus que queria fazer 3 tendas. O Senhor falou assim: Pedro, calma, para de falar. Ouve o que meu filho tem a dizer, ouve-o. Muitas vezes nós ficamos falando muito e nós precisamos ouvir o que Jesus tem para nos falar. Nós precisamos escutar o que o Senhor quer nos falar. Enquanto ainda ressoava essa voz, achou-se Jesus sozinho, e os discípulos calaram-se, e ninguém dissera naquele dia coisa alguma do que tinha visto. Meu irmão, você vai perceber, você já pôde imaginar, quando nós morrer, nós vamos poder ver Jesus face a face na glória. Nós vamos poder conversar com Jesus, adorá-lo, amá-lo, depois da nossa ressurreição. Subir no monte, meu irmão, o Senhor sempre subia no monte. Por quê? Subir no monte significa ficar mais perto de Deus, ficar sozinho, afastar do meio dos problemas, da bagunça, das conversas, só ficar junto de Deus. Você que já subiu no monte, você vai perceber que quando você sobe no monte, as coisas terrenas ficam tão pequeninas, a cidade fica pequena, os carros ficam pequenos. Significa que quando nós estamos no meio da oração, conversando com Deus, junto com Deus, os problemas, tudo que é terreno, vai ficar muito pequeno. Nós vamos dar valor para as coisas do alto. Nós vamos ficar mais perto do Senhor e vamos perceber que aqui, que o nosso Deus é muito mais grande do que as coisas deste mundo. Nós vamos valorizar muito mais. Ainda nós vamos ver, olha para você ver, Coríntios. Olha, também há corpo celeste e corpo terrestres, mas o brilho do celeste difere os terrestres. Olha que legal. As coisas, nós vamos ter esse mesmo brilho quando nós estiver junto de Deus. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeado na corrupção, o corpo ressuscita incorruptível. Semeado no desprezo, ressuscita glorioso. Semeado na fraqueza, ressuscita glorioso. Semeado corpo animal, ressuscita corpo espiritual. Meu irmão, nessa passagem, nós vamos perceber quando Deus fala: eu sou Deus dos vivos e não dos mortos. Nós vamos perceber que depois da morte, nós vamos ressuscitar com Cristo. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, que o Senhor possa nos dar sempre sabedoria para que podemos entender a palavra. Amém.